Bom dia. A paz. Vamos avisar o povo que já estamos aqui. Hoje começamos 9 horas em ponto. Vai falando. Hoje é dia 13 de agosto de 2026. Estamos aqui gravando em São Paulo. O tempo hoje está mais ameno, ainda tem muita nuvem, mas o céu estava azul agora há pouco, cheio de anjo. Né? Estamos aí com 18 graus, mais ou menos, e o dia deve aquecer, né? Isso é bom também. No calendário bíblico que Papai do Céu nos orientou a seguir, que são o que está escrito aqui na Bíblia, porque a gente segue o que está aqui. Estamos terminando o mês de Ave, né? Oi, Raquel, bom dia, Raquel. paz. E este mês estamos no 30º dia, né? Sim. Hoje, na virada do dia, ou seja, dentro do relógio bíblico, que também está orientado aqui, né? Que é o que o Espírito Santo de Deus nos deu, que nós seguíssemos, e ao longo dessa caminhada com Ele, aprendendo com Ele, Ele nos deu vários sinais e discernimento para que, sim, isso condiz com o que Ele quer que nós sigamos, né? Então o calendário bíblico ele vira às 18 horas mais ou menos, porque Entardecer, né? é um entardecer. Muitas vezes, dependendo da estação do ano e da localização geográfica que nós estamos, né? Nós temos algumas diferenças, porque aqui no hemisfério que nós estamos, na América do Sul, nós estamos no meados de inverno, né? Apesar de que a gente olha para a natureza, obrigado, papai, que a gente conseguiu gravar novamente aqui no jardim, que é gostoso. Bom dia, Rafa, paz. Bom dia, Thales. Bom dia, irmão. E aqui eu já vejo o florescer, né? As plantas que dão frutos, tipo pitangueira, esqueci o uvaia e tantos outros aí que a gente tem, graças a Deus, já estão com flores, começando a surgir os seus pequenos frutinhos, né? Isso deveria acontecer na entrada da primavera, ou seja, o tempo já está diferente do calendário rígido que foi imposto para a gente seguir nesses últimos 2000 anos, vamos dizer assim, né? Por falar. Como hoje vira o mês no calendário bíblico, é comum que as pessoas entreguem as suas primícias. O que é primícia, Lígia? Bom, é aquilo que estava sendo dito nas últimas gravações, sabe, em Deuteronômio. Quando você dá a primeira coisa para Deus, né? Então, dentre os princípios, o dízimo é aquele que nós damos 10%. É uma fração, né? De tudo que nós recebemos. Nós damos, não, nós devolvemos para Deus, né? E as primícias, naquela época, o primeiro animal, né, da cria ou a primeira colheita era uma primícia. Agora, como que se faz hoje? Vamos supor, você recebe 3 mil reais por mês, né? O que é bastante hoje em dia para muita gente. Isso indica que, sei lá, você ganha 100 reais por dia. Para fazer uma conta redonda. Ok? Então, qual que é a sua primícia? É o que você ganha, no primeiro dia. Então, você vai pegar esses 100 reais, vai falar: Senhor,
para quem o Senhor quer que eu devolva, né? Assim, a primícia, esse é o mínimo. O Senhor quer que eu dê mais? Aí é com ele. Aí são ofertas. Exatamente, tá? Mas quando vira o mês, esse é um princípio importante de ser cumprido, ok? Oi, Mateus, bom dia, paz. É o colocar ele sempre em primeiro lugar. Isso. Ao invés de colocar as nossas necessidades, porque se ele cuida de nós 100% e não fracionado, quer dizer que se a gente está honrando as coisas dele, né, não é devolver aquele valor para Deus, ele não precisa, é dele, ele está dando para nós, né? Mas o entendimento é, eu preciso ajudar a tua obra aqui, Pai. Qual é o irmão que está trabalhando e o Senhor vai direcionar para que eu ajude ele neste momento? Porque neste momento, ou nesse primeiro mês, ou nesta primícia que estamos iniciando, ele pode direcionar uma pessoa. No próxima virada de mês, ele pode direcionar outra. E tudo bem. É ele quem manda, né? Isso que a gente tem que entrar em entendimento de intimidade com ele. Algumas correntes falam, você tem que entregar na mão do seu sacerdote. Nós temos a experiência de que o nosso sacerdote é Jesus. Então a gente entrega na mão dele e ele decide para quem a gente quer enviar. Esse é o nosso raciocínio que ele já testificou conosco. Você precisa conversar com o Espírito Santo para entender o que é que testifica em você, tá? Outra coisa importante, ontem começou então a trincheira para Yom Kippur. Gente, foi muito show. Legal, entendeu? O grupo tá cheio. Tinha mais de 1.300 pessoas na live. Mais de 1.500. Bom, eu não acompanhei. Bom, eu não enxergo direito, né? Então tem hora que eu olho, tem hora que eu não vejo. A Raquel tá falando, mesmo que congrega numa igreja. Raquel, congregar é isso que a gente tá fazendo aqui. Agora, se você está se referindo a uma instituição, ou templo, você perguntar para o Espírito Santo, o pastor dessa instituição, é para ele que o senhor quer que eu entregue a minha primícia? O senhor vai te responder, entendeu? É aqui onde eu estou me alimentando espiritualmente? É onde eu devo entregar? Porque assim, onde você coloca o dinheiro de Deus, tem que ser terra fértil. Então, se lá é uma terra fértil, né? Porque você já testificou com o Espírito Santo, faça o que ele mandou, o dinheiro dele. É isso que a gente sempre indica aqui, sabe? Ouvir do Senhor o que você quer que ele que faça com o dinheiro dele, não é nosso. Quando ele nos orientou em algumas vezes para congregar em determinadas instituições, ele direcionava, o que você receber, mesmo que seja como nós, vivendo de oferta, toda oferta que a gente recebe, nós tiramos e passávamos para quem a gente estava visitando, nem que a gente tivesse a condição, e a gente deixava sempre bem claro, pastor, Papai do Céu pediu para que a gente viesse colaborar e aprender aqui, porque é uma troca, né? Mas isso é temporário. Nós não vamos fazer parte porque nós sabemos que a qualquer momento ele vai virar para nós e dizer, deu o tempo, agora vai para outro local que eu vou direcionar. Lembra de Abraão? Basicamente é isso. Tem pessoas, por exemplo, que entregam dízimo para a instituição e a primícia para o sacerdote, tipo na conta física do pastor. Sim. Entendeu? Quando o pastor não entende isso e não está nessa casinha do tabuleiro, aí não é que você tem que deixar de fazer. Se o senhor mandou, você faz, mesmo ele não entendendo, sabe? Agora, a gente volta no que a gente está conversando. Pergunte para o senhor que ele vai te indicar o destino correto. Oi, Jaque, shalom. Porque o que acontece? Tem muita divergência com relação a esse tipo de coisa, porque muita gente fala, mas eu vou dar para ali e o cara vai usar para ir viajar ou para fazer... Acontece. Só que o que está escrito aqui, onde a gente está lendo a paraxá diária,
estes líderes que estão levando as minhas ovelhas a pecar e até correndo o risco de perder a salvação por divergir de entendimentos por benefício próprio, vão ser cobrados, multiplicados a cada um daqueles que ele fez eu perder. Eu estou dando um entendimento atualizado, tá? Eu estou trazendo para a minha palavra, para as minhas palavras aqui, né? Atualizadas. Mas se você ler lá em Deuteronômio, o que foi deixado é: aqueles líderes que não cumprirem aquilo que está feito vão se ver comigo. É assim, a regra, tanto para quem dá quanto para quem recebe, é obediência, tá? Então, vamos lá. Eu recebi uma oferta, mesmo que eu não viva exclusivamente da obra, tá? Mas alguém virou e falou assim: ah, Raquel, o senhor mandou te dar uma oferta, sim, certo? Você vai perguntar: papai, o que o senhor quer que eu faça com esse valor que o senhor me mandou, né? Vai acontecer dele virar para você e falar: eu quero que você tenha um lazer com a sua família. Sim. Pode acontecer, sim, entendeu? Você precisa dar satisfação sobre isso? Não. Tá? Na Bíblia também diz, tem trechos lá que fala, olha, que tinham homens envolvidos na construção do templo, na reforma do templo, e que não precisavam dar satisfação sobre os recursos, porque eles eram homens confiáveis. Sim. Então, a partir do momento que você é obediente ao Senhor, você só dá satisfação a Ele, porque Ele confia em você, tá? Vai acontecer de você perguntar e ele falar assim: olha, isso que você recebeu hoje não é para você, tá, filha? Você vai mandar 100% para fulano de tal. Para nós já aconteceu várias vezes. Entendeu? E o que você tem que fazer? Ir lá e obedecer. Né? Sem o medo daquilo que, nossa, eu estava com uma perspectiva, uma expectativa de cumprir compromissos que estão estourando. Vai vencer conta de luz, pai. Ele assim? Sabe tudo. Quando você obedece as coisas do reino em primeiro lugar, ele te complementa tudo aquilo que te falta. Já aconteceu inúmeras vezes dele mandar a gente fazer algo e a gente fazer por obediência, a carne não queria. E, no entanto, logo em seguida chegava mais para poder honrar aquilo que a gente estava aflito. Sim. Entende? Então, no final das contas, você só consegue cumprir princípios quando você tem intimidade. Tenho intimidade com o Senhor, eu consigo ter a direção, e aí eu cumpro princípios, tá? No mais, quando eu não tenho intimidade, eu estou só vivendo no automático, só cumprindo tabela, só batendo cartão ali, separando dinheiro, dando aqui, dando ali, achando que eu estou fazendo aquilo que é para Deus, tá? Vamos lá para a palavra? Vamos. Oi, tem mais alguma lembrança sobre... Basicamente, quem, né, foi tocado no coração para fazer parte, né, dessa jornada para Yom Kippur, ainda dá tempo, né? Procura a gente no privado, que a gente dá as orientações. Já tem lição de casa. Segundo dia hoje. Isso, e assim, tá maravilhoso. Só isso que eu posso falar, sabe? As expectativas são altíssimas para esse dia do perdão, que agora faltam 41 dias, né? A Raquel tá falando, essa intimidade que eu quero, amém. Nós também oramos por isso, por você. É o que ele sempre diz, me busque diariamente. Lembra o povo do deserto? Ele tirou do Egito, mas o povo continuava teimoso. E Yom Kippur é exatamente este dia do perdão que aconteceu posteriormente à descida de Moisés com as primeiras tábuas, 40 dias e 40 noites depois, lá no Monte Sinai, e se depara com o povo fazendo orgias, festas, bagunça. Eu lembro de alguns acontecimentos que geralmente viraram festejos no princípio do ano, anualmente, e todo mundo comemora e fala que é bom, a gente precisa espairecer, essa festa da carne é muito boa, né? Muita gente de fora vem participar disso, principalmente aqui no Brasil, em várias localidades,
E aí quando o Papai do Céu vira e fala, eu vou castigar esse povo teimoso e desobediente, porque eles não aprenderam nada. Essa festa não é minha. E muitos que congregam, independente do segmento, festejam e não olham o que está escrito na palavra, né? E a gente mesmo já participou inconscientemente. Por quê? Porque entra no automático, que ali já estava falando. Por quê? Todo mundo faz. Isso é simples, isso é uma festa infantil, até as crianças fazem, a gente incentiva e tal, e estamos criando altares. Este tempo que nós estamos entrando é exatamente para isso, quebrar os altares construídos indevidamente, para criarmos intimidade com Deus em cima daquilo que a gente está tirando, dizendo que a gente quer tirar de nós definitivamente, em prol de estar buscando essa intimidade, porque a gente não consegue sozinho, só Ele. Mas Ele fala, o que você pode me dar que realmente tem valor para você, para que eu possa te suprir naquilo que está faltando, porque você vai buscar e nunca vai estar preenchido, porque eu não estou completamente preenchendo você está preenchendo em outras coisas, em preocupações, em divertimento, antes de me buscar. Então me busque e eu vou estar ali. Aliás, ele já está, né? É a gente que deixa ele meio de lado. Shalom, Mari, Dona Glória, Bom Carlos. dia a todos. Carlos trabalhou lá na DE, de Sinop. Me confirma se é tu, Carlos. Só pra gente encerrar esse assunto em questão de intimidade. Olha, eu não tenho essa intimidade toda ainda, eu estou buscando, eu estou refinando o meu ouvido e tudo mais. Então porque eu não escuto a direção, então não vou fazer. Não é assim também. A gente foi assim, meio que na tentativa e erro, sabe? Pai, eu acho que é para fazer tal coisa. Ia lá e fazia. Eu fazia a seguinte oração: Senhor, se não for da tua vontade, você vai barrar esse negócio. Né? Acaba não dando certo. E aí não fluía, a gente já entendia. Então tá bom, então não é por aqui, sabe? Não teima. Exatamente. Aí ele no fundo, gente, ele é nosso papai. Ele, sabe, ele é maravilhoso. Ele olha para nosso esforço de querer fazer o certo. Ele cuida com amor. Igual quando, sabe, um nosso filho tá aprendendo a desenhar, e aí ele faz aqueles rabiscos todo assim. Você olha e fala, ai, que lindo, tô muito, ai, que maravilhosa essa paisagem. Sabe? Então tem coisa que a gente faz, só por Deus, né? Ele deve olhar pra gente e falar, de novo, né? Mas vamos lá, a gente outra tá vez. tentando agradar, né? E então, ele fala, a Raquel, com tudo que estou aprendendo aqui, tenho a sensação que estou renascendo, resetando muitas coisas. Amém. Obrigada, papai. Senhor, por nos usar pra isso, né? Tudo é ele. Sim, é o Carlos mesmo. Seja bem-vindo sempre, viu? Vem aqui ouvir a palavra de Deus. E a fração do dia de hoje, ou a paraxá, né? Tá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 14, né? Até o 21. E depois, capítulo 19, do versículo 1 até o 13, tá? Então, hoje tem bastante assunto. Lá então no versículo 14 do capítulo 18 de Deuteronômio começa assim: estas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e de adivinhações. Tava falando do que agora? Mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Eu vou grifar esse negócio aqui. Mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Você acha que o que ele coloca na nossa cabeça pra gente falar aqui não tá
totalmente direcionado à palavra que ele vai dar. E isso não tem nada por acaso. Vai de encontro com uma palavra que o profeta Márcio, do profeta Márcio que eu compartilhei hoje cedo no meu Instagram, que é o seguinte: tem pessoas que sim recebem o dom de profecia, tá? Que vem de Deus. Mas eu não sei o que acontece com a criatura no meio do caminho, que ela desvia de um jeito que alguém fala assim: poxa, faz uma oração por mim, gostaria tanto de saber do Senhor tal coisa e tal. A pessoa vira e fala: faz um pix, eu já vou orar assim. Gente, ei, balão, pelo amor de Deus, Senhor, né? O que é dado de graça é servido gratuitamente. Não coloquem barreiras financeiras porque que Deus quer fazer através de você. Você não é represa, você é rio, você tem que fluir, tem que passar por você. Entendeu? Nossa, Lígia, mas eu tenho, sei lá, milhões de seguidores, eu não consigo dar conta de todo mundo. Dê conta de quem Deus te endereçar. E tem mais um monte de gente aí para Deus trabalhar também, sabe? Aí, porque é muita gente, você pega e começa a fazer as coisas e botar preço. Pelo amor de Deus. Né? Peraí. Não, mas Deus me permitiu, Ele até me deu o valor que eu posso cobrar ali, essa. Tudo bem, esse é o seu... É a sua casinha do seu tabuleiro, né? Agora, tem coisas que as pessoas realmente têm que se perguntar se está escutando Deus direito. Entendeu? Ou é a sua carne que está permitindo isso? Onde já se viu um profeta virar e falar um troço desse? Faz um pix que eu vou orar por você. Vai ter tabela agora? Promoção Casas Bahia. Olha, vou orar por você às 9 da manhã é tal preço, às 18 é outro. Ainda está fazendo propaganda de graça. Gente, eu fico indignada com as coisas, sim. Antes da indignação, posso falar o que ele falou aqui? Sim, senhor, pode. Tudo que você retém morre. Essa frase ficou na minha cabeça porque eu vi uma pregação, ou um corte de pregação, aonde a pessoa usou o que Deus deu de entendimento para ele sobre água. Água é vida. A água da vida, nós sabemos, Jesus. Só que ele estava inserido num local onde existia um mar que chamava, e continua chamando, Mar Morto. Esse Mar Morto não flui. Ele é cercado de terra, areia, né? Deserto por todos os lados. E nada vive ali nem em volta. Só que nas escrituras diz, no final dos tempos, as águas dos rios começarão a fluir, chegarão ao Mar Morto e darão vida novamente ao seu entorno, e os peixes começam a aparecer. E é o que está acontecendo. Vai ver lá o que está acontecendo. Isso quer dizer que aqueles sinais todos que estão escritos, que no final dos tempos vão acontecer, e a gente não está olhando e falando, será que a gente já está começando, vai começar, ou quando vai começar? Nós já estamos vivendo, gente. Vamos acordar. Mas é isso que ele está dizendo aqui sobre, né? Mas o Senhor, seu Deus, não permite tais práticas, porque quem fica brincando de adivinhar as coisas de Deus, sabe? Só está envergonhando o nome dele. Por isso, aí continuando aqui, versículo 15, capítulo 18 de Deuteronômio. Por isso o Senhor, o seu Deus, vai levantar um profeta no meio dos seus próprios irmãos, como eu. A ele deem ouvidos. Não foi isto que pediram em Horebe ao Senhor, o seu Deus, no dia da assembleia, dizendo: não queremos mais ficar aqui ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos? Então, o Senhor me disse: eu vou atender ao pedido deles. Eu levantarei no meio deles um profeta como você, um israelita, colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele será o intermediário entre mim e meu povo. De quem que ele está falando aqui? Jesus! Eu mesmo pedirei contas
a todo aquele que não der ouvidos às minhas palavras que o profeta falar em meu nome. Mas ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta terá de ser morto. Tá vendo que ele vai mandar o profeta falar. Ele vai mandar. É ele que manda. Não vem a gente o telefone querer. toca de lá para cá, entendeu? Caso vocês digam em seu coração, como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não? Aqui está a resposta. Se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenha medo dele. Nossa, eu falei isso para uma pessoa ontem. Ao mesmo tempo, tem um ponto de atenção aqui. Exemplo, teve profecias que Daniel levou para o povo e que ele morreu e o negócio não aconteceu ainda. Porque, lá na frente. Estava profetizando o final dos tempos. João também, entre outros, certo? Existem também revelações que o Senhor traz e que são avisos. Por exemplo, para Jonas. Pode acontecer, é uma possibilidade. Se o povo se arrepender, eu mudo de ideia. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que sim, tem gente aí bagunçando o coreto com relação à profecia, né? Se achando Deus. Por outro lado, existem pessoas muito corretas, muito fiéis ao Senhor, tá? Que sofrem muito por ter que soltar mensagens e são extremamente mal interpretados, são julgados, são apedrejados. E isso tem exemplo na Bíblia também. Jeremias, Isaías, né? Jeremias ficou 23 anos pregando o negócio. Imagina, e tem gente aí que fala, tá demorando. Entendeu? E quantas pessoas já não estavam caçoando dele, Não, o negócio não acontece. Eles não falavam, lá vem ele das más notícias de Deus. Então, aqui a gente não pode tirar esse versículo, o versículo 21 do capítulo 18 de Deuteronômio, do contexto. Qual é o contexto aqui? Eu não quero bagunça com a minha palavra, eu não quero esse lance de adivinhação. Bom dia, Gabi, shalom. Bom dia, Gabi. É isso, sabe? O que esses adivinhadores ficam aí brincando com a minha palavra é que vocês precisam avaliar que não vai acontecer o que eles estão falando, ok? Por outro lado, né? Muitos profetas sérios, e tem aqui na Bíblia várias histórias, entregaram palavras e que, não só palavras, eles às vezes funcionavam como atores mesmo da história que o Senhor queria contar. Oséias teve que casar com uma prostituta. E ter filho. Ontem a gente estava lendo a parte que Jeremias é chamado na casa do oleiro, que o Senhor é didático, ele quer mostrar. Ele mandou Isaías andar pelado 3 anos e pouco. Tem noção, gente? O outro que tinha que dormir só de um lado. Tanto tempo e tantas outras histórias. Oi, Vitor, bom dia. Bom dia. E então aqui termina o capítulo 18, tá? Agora a gente vai para o 19, que diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra ele está dando a vocês, e quando as expulsarem e habitarem nas suas cidades e nas suas casas, separem 3 cidades de refúgio no meio da terra de vocês, que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês para dela tomarem posse. Então, 2 pontos muito importantes. Ele não está dizendo que o povo vai tomar a terra. Ele está se grifando aqui que ele vai dar a terra e vai vencer. Ele vai vencer os inimigos. Lógico que ninguém vai ficar esperando. Ele vai dar estratégia e cada estratégia vai ser vencida ele indo à frente, né? Por isso que normalmente quem ia à frente do exército eram os levitas, louvando, né? O segundo ponto que você leu no final. O seu Deus está... As cidades de refúgio, né? Cidades de refúgio.
sempre vão ter. E nós vamos assistir isso, porque essa profecia não diz respeito só ali. Ele já estava profetizando agora, no final dos tempos, aonde muitos vão ter que se refugiar das perseguições. E ele está chamando aqueles que estavam até então dentro das cavernas para agirem nas separações dos trabalhadores que vão atuar nestas cidades de refúgio. Doutora Larissa, Shalom, nós terminamos a leitura de Deuteronômio 18, tá? E agora nós estamos no versículo 3 do capítulo 19, tá bom? E vai até o versículo 13, essa é a paraxá de hoje. Então, versículo 3, dividam a terra em 3 partes que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança. E escolham uma cidade que seja de fácil acesso para que o homicida possa chegar lá com segurança. Estes são os casos em que o homicida, ao correr para as cidades de refúgio, terá a vida salva. Isso vale para aquele que, sem intenção e sem ódio premeditado, matar o seu próximo. Por exemplo, acidentes, né? Um homem vai próximo às matas cortar lenha e, ao levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro do machado solta do cabo e atinge o seu amigo e o mata. Ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio e viver com segurança. Do contrário, o vingador da vítima, enfurecido, poderia perseguir o homicida e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais. E poderia matá-lo, embora ele não fosse culpado de morte, pois não odiava o seu próximo, né? Portanto, não deixem de cumprir esta ordem. Separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras de Israel, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, se vocês forem obedientes a todos esses mandamentos que hoje ordeno a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e andando sempre nos caminhos traçados por Ele, então vocês terão de separar mais 3 cidades de refúgio, além dessas 3. Desta maneira, vocês evitarão a morte das pessoas inocentes na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e não serão responsabilizados por derramamento de sangue injusto. Mas, se alguém odiar o seu próximo e por meio de uma emboscada atacá-lo, matá-lo e fugir para uma cidade de refúgio, as autoridades da cidade onde aconteceu o crime mandarão buscar o assassino e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não fiquem com pena do criminoso. Eliminem de Israel o derramamento de sangue inocente para que tudo corra bem para vocês. Né? Olha as instruções dadas há tempos, há séculos, há milênios atrás. Coisas que eventualmente ele já sabia que ia acontecer e como deveria ser feito. E hoje em dia a gente assiste muita gente querendo ter misericórdia de quem já é reincidente inúmeras vezes e colocando em risco os inocentes e não protegendo os inocentes. Isso vai ser cobrado de todos, inclusive daqueles que querem dar essa clemência para quem não merece. Lilian Cândido, bom dia. Nossa, eu conheço essa menina, Ralph, desde 2005. Não somos mais tão meninas assim, né, meu amor? Você não é prima do Thiago? Confirma para mim. Né? Vamos abrir uma outra palavra de direção para hoje? Essa foi a fração de hoje, né, da Paraxá. E agora a gente vai pedir uma palavra de direcionamento, né, para o dia. Então, Pai, a palavra é tua, sempre. E nós já agradecemos antes dela chegar. Em nome de Jesus. Amém.
Livro de Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Eita, acabei de falar do Tiago. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento, ou seja, perto da Páscoa, né? E o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. Espera aí que o senhor pediu para falar uma coisa. Esses dias eu conversei com uma irmã. Poxa, o Senhor sempre quer que a gente viva o melhor dessa terra, né? E eu falei, cuidado com isso. Por quê? O melhor dessa terra é a sua salvação. É você sair dela. Essa é a prioridade máxima de Deus para conosco. Pode acontecer que dentro da sua jornada para que a salvação ocorra e dentro da missão que você precisa cumprir para o reino, que você venha a usufruir de coisas muito boas, pode acontecer. Davi passou por isso, Davi viveu em abundância, Salomão viveu em abundância, sabe? Tem várias, não só homens, mulheres, como por exemplo Joana, que bancava o ministério de Jesus, era rica, entendeu? Mas olha o perrengue que cada um passava nas suas vidas. Agora, apesar disso. Se para cumprir a sua missão e para, obter a sua salvação, dentro do que o Senhor estipulou, você precisa ir para a prisão, precisa... Olha Pedro, olha o que Paulo passou, né? Entre outros profetas. Então, assim, cuidado com esse evangelho da prosperidade, né? Que tudo promete, né? Porque, em primeiro lugar, o interesse do Senhor é te tirar daqui. Tá bom? Oi, Débora, bom dia. Bom dia. A paz. E aí, continuando aqui no versículo 7 do capítulo 12 de Atos. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro, né? Então o anjo lhe disse, vista-se e coloque as sandálias. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Pensa, Pedro era apóstolo, gente. Tem noção de tudo que ele já tinha vivido até aqui? Mesmo assim, quando o anjo apareceu livrando ele, ele ainda estava assim, oi? Por quê? A gente não se acostuma. Todo dia tem uma coisa que Deus apronta e eu falo, mãe, não vou fingir costume, né? Que é maravilhoso demais. Oi, Paty, bom dia. A Paty que a gente estava conversando ontem, que tá gravidinha, linda. Então, aí, então ele falou que não estava acreditando no que estava acontecendo, versículo 10 de Atos 12. Eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos em um quarteirão e de repente o anjo o deixou. Oi, Rafa, bom dia. A paz. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido
Ah, é verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer. E depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Pedro bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode veio atender. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, ela voltou correndo para dentro e exclamou: "O Pedro está lá fora!" E eles não acreditaram nela, né? "Você está fora do juízo", disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram: "Ai, deve ser o anjo dele." E enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram abrir a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido e como o Senhor o tinha tirado da prisão. "Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu", disse ele. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados na prisão quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Quando Herodes mandou buscar o preso, soube que ele não estava lá. Depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi morar algum tempo em Cesareia. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo daquelas duas cidades. Mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário real, e pediram paz, que era o homem de confiança do rei, né? E pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio com o país de Herodes. E Herodes concedeu uma entrevista a eles. E quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. O povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: "É a voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, visto que aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. A boa nova de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e logo que terminaram sua missão, levaram João Marcos consigo. Totalmente conectado com a Paraxá, né? Onde ele está falando: não adorem outros deuses, não acessem o mundo espiritual, eu não quero que façam isso, não façam adivinhações, não se metam com magia e tal, né? E aí vem o rei, faz o discurso para o povo, e o povo fala que ele, parece que é um Deus falando e não um homem. Só o fato, não foi ele que mandou o povo falar isso, mas o fato dele ter aceitado, entendeu? Já é um problema. Então, sempre que alguém agradecer por algo que você está fazendo, sendo usado por Deus, ou seja, é Deus em você e não você, né? Responda: glória a Deus por isso, seja toda honra e glória ao Senhor, sabe? Porque não quer dizer que o irmão tá te adorando, não é isso, tá? Mas se alguém que não tem conhecimento da palavra, que ainda não entregou a vida a Jesus, vê uma maravilha sendo feita, né, por Deus através de você, e ela fala uma asneira dessa, e você aceita, você está comprometido, certo? Está inflando o seu ego. Exatamente, a Paty, né? Uau, muito poderoso trecho. Pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque por isso que a gente passa pelo deserto, sabe? É no deserto que o Senhor vai forjando a gente, para que quando Ele comece a derramar glória e nos usar, que a gente não caia na besteira de achar que aquilo é nosso, né? A parte de achar que o dinheiro é nosso e não fazer as primícias, não entregar um dízimo, não fazer uma oferta, é o de menos, né? O que mais pega é quando você recebe dons, né, e maravilhas, e acha que aquilo tem que ficar represado também, ou que você tem que receber o crédito daquilo. Oi, Andressa, shalom, querida. Lembra do
da palavra que ele lembrou do Mar Morto, tudo que você represa, acumula, morre. Água parada dá bicho. Flui, deixa fluir. Exatamente, né? E vai, conforme você deixa fluir, aquilo que derrama de bênçãos para você vai para quem está em volta também. E mais pessoas vão ajudando mais pessoas. Essa é a intenção. Quando Jesus estava lá pregando, os apóstolos, eles corriam andavam entre o povo, repetindo o que Jesus estava falando para as pessoas poderem escutar, né? Quando Moisés estava no deserto, ele começou a centralizar só nele, né? As decisões, os julgamentos e tal. Jétro chegou e falou: não, cara, você está sobrecarregado, você não vai aguentar assim, não. Eu estava conversando com meu Deus do céu, a Gabi, ontem. Desculpa, Gabi, enrolou aqui porque a memória está cheia de informação. Sobre isso, que o reino de Deus não é centralizado, não é para reter poder, é para distribuir, né? E quantas instituições religiosas, ou mesmo empresas, ou até ONGs, né? Elas estão ruindo. Por quê? Porque estão organizadas de forma a reter poder, de forma centralizada, por falta de processo, por falta de confiança, por falta de conhecimento para organizar as pessoas da forma correta. Entende? E o que ele tem pedido para a igreja de forma constante é: me escutem. Deixa eu ensinar como é que eu quero, sabe? E essa palavra, ela veio assim, realmente... Como sempre, Deus é sábio. Para quem chegou agora, então, hoje nós lemos a Paraxá, né? Em Deuteronômio, 18. O finalzinho do capítulo 18 e o comecinho do 19. E também Atos capítulo 12. Meditem nessas palavras de hoje, né? Quem está no grupo da trincheira para o preparo para Yom Kippur, fiquem atentos, né? Aos materiais e às tarefas, tá bom? Reservem realmente um tempo para isso. Porque quando você se compromete a fazer algo para Deus, de repente, no meio do caminho eu tô sem tempo, não vou fazer, vou abandonar o barco. Gente, é pior do que não ter entrado. Sabe? A força não vem do nosso braço, do nosso entendimento. Vem a decisão de querer fazer, mesmo na dificuldade. E aí ele vai nos fortalecer, dando o entendimento pelo Espírito Santo. A gente estava acompanhando a live ontem, quando falaram assim: olha, para você se preparar para um jejum lá em Yom Kippur, que vai, sei lá, durar 25 horas, comecem a tirar alguns alimentos antes, para que você aguente, para que você seu organismo suporte, se prepare. E aí, quando começou a falar: olha, tira o leite, depois tira o trigo, depois tira o açúcar, o povo já começou a surtar. Mas como? Daí o que eu vou comer, que isso, que aquilo? Mano, aí nessa parte eu gosto, né? Vem cá, se fosse pra você ganhar R$1 milhão essa bagaça, você não ia tirar esse negócio? Eu ia ficar um mês sem comer. Então, por que raios, né, você vai deixar? Você tá aí rateando para fazer algo que, assim, você almejar pela presença do Senhor, gente. Você tem noção do que é poder acessar o mundo espiritual e ver o trono de Deus? Tem muita gente almejando intimidade. Então quer dizer que é uma receita, né? Você faz jejum durante 40 dias, né? E o resultado é realmente esse. Também não. Você não faz barganha com Deus, gente. Não é assim que funciona. Sabe? É por amor a Ele e pelo anseio da presença, Ele avaliando o seu coração, porque Ele sim sonda todos os corações, tá? É que a gente se sacrifica, porque a carne, ela não quer que a gente acesse isso. Então, quando eu tô jejuando, é porque eu falo: carne, fica aí no teu lugar. E é o meu espírito que tá ansiando por isso, sabe? É o meu espírito que vai lá encontrar o papai, ok? Que, na verdade,
o papai está acessível o tempo inteiro. Através de Jesus, do sacrifício de Jesus, eu não preciso de intermediário nenhum mais para isso. Ok? Agora, para ter um momento onde eu posso levar as minhas causas, sabe? Ali, acompanhada do meu advogado, a fim de derrubar todos os decretos de Satanás contra a minha vida, o que é ficar sem açúcar? Comedor de açúcar. Tem tantas outras coisas que podem substituir, inclusive naturais. Come fruta. Não é leite, não é trigo e não é açúcar. É natural. Ah, o que eu vou tomar de café da manhã se eu não tenho leite? Faz um ovo. Toma mexido. com um chá. Não vai. O seu corpo vai agradecer, né? Tem tanta coisa que dá pra gente fazer para substituir aquilo que a gente está no automático, viciado, né? E a gente já sabe por N estudos nutricionais e tudo mais que tem um monte de alimento que nem serve para o nosso organismo, né? Mas a gente entra no automático, né? Claro que tudo isso também demanda você ter algum tipo de mudança nutricional. Muitas vezes você não está num ambiente adequado. Ah, eu moro com tantas outras pessoas e elas não aceitam, não querem e tal. Faz você. Gente, olha que bonitinho. Antes da gente... Desculpa, eu te cortei. Não. Antes da gente terminar. Ai, como eu amo meu papai. Era 29 de maio de 2022. Eu era Pentecostes. E eu estava dentro de uma instituição, não vou aqui dar nome para não me expor. E eu ficava assim, pai, isso é a sua igreja? Ele falou na palavra hoje, a minha igreja. Qual é a igreja dele? É um né? templo? Eu não me sentia viver no corpo de Cristo porque eu não conseguia ter intimidade com as pessoas, sabe? De poder me sentir livre para falar o que eu estava sentindo, o que eu pensava, ou às vezes questionar algo sem achar que eu estou ofendendo alguém, né? E aí olha o que ele escreveu para mim nesse dia, tá aqui escrito na minha Bíblia, ó. Tá vendo? Eu ia lendo a Bíblia e ia escrevendo na bordinha, né? Ele falou assim: receber o Espírito Santo é dádiva e deve ser compartilhada. Flui. Qual é a igreja dos seus sonhos, filha? Você viverá isso. Amém. Você é preciosa demais. Esse será o nosso legado. Se abre, filha. Interesse-se pelas pessoas. Dê a elas o que você gostaria de ter recebido. Doe-se. O que a gente está fazendo aqui? Ele trouxe, depois de forjar no deserto, ele está trazendo. Ele é homem de promessa e de... Ele é homem de promessa? Não é homem, não. Jesus Ai, tá bom. é um homem de promessa e de cumprir. Sim. Deus é soberano. Mas eu tô aqui nas nuvens, porque eu bati o olho, amor. Eu falei, caramba, eu lembro dessa palavra, dessa promessa, né? Dele falar dessa igreja dos sonhos. Mas ele não entrega se a gente não estiver preparado. É. Isso foi em 2022. Então é muito recente. Na conversão, né? Muito recente. Sim, 29 de maio tinha acabado de encontrar com Jesus. Muito imaturo, né? Vamos colocar no não material. Que a gente seja muito maduro agora. Não, mas ali a gente estava ainda na mamadeira. É. Ele estava em conta-gotas fracionado. Agora ele está começando a dar um derramar. Porque se ele derramar tudo para as pessoas, a gente morre afogado. Não dá, não suporta. Mas ele é sábio. Eu quero deixar agora para a gente encerrar. Então, primeiro a minha gratidão a Deus, Pai, por estar vivendo a sua promessa. Agradecer a cada um de vocês que está aqui na live, porque não são pessoas aleatórias que estão aqui assistindo, são pessoas que têm intimidade com a gente, que vêm no WhatsApp, sabem do nosso testemunho, nós sabemos o testemunho de vocês. A gente divide dores, a gente divide anseios, a gente divide alegria, né?
Eu tava falando com a Andressa ontem. Eu acordei tão feliz. Tava morrendo de cólica. Ela tava feliz. E essa é a igreja dos sonhos, sabe? Onde realmente a gente congrega, onde a gente tem confiança de andar junto, porque foi o Senhor que nos juntou. Não foram as nossas carências, não foram os nossos interesses, não foi a nossa carne, sabe? É o Senhor que está juntando a gente. Obrigada. Obrigado, Senhor, por mais um dia. É tudo para a honra e glória do seu nome e do nome de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo por A Maria, nossa eclésia. nos direcionar sempre no caminho calcado por Jesus, né? E que o meu pedido ontem foi exatamente esse. Eu só quero viver com o Senhor todo dia, Pai. Estando com desse, já estou satisfeito com qualquer outra coisa. Esse é o principal, né? Então é isso. Obrigado, gente, por estarem aqui. Fiquem com Deus em mais esse dia. E a gente se vê assim que Ele o permitir. Amém. Até logo.